Em algum momento, até mesmo os nacionalistas mais fervorosos na Ucrânia perceberão que a sobrevivência do Estado exige um acordo negociado. Isso está faltando no momento. A mitologia entre a elite ucraniana, que quer continuar lutando, é que eles podem criar uma situação tão desastrosa para a Rússia ou para eles mesmos, que forçará os Estados Unidos a se envolverem diretamente e atacar a Rússia. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando novamente com o Dr. Nikolai Petro, professor de ciência política na Universidade de Rhode Island e autor do maravilhoso livro A Tragédia da Ucrânia. O que a tragédia grega clássica pode nos ensinar sobre resolução de conflitos. Hoje queremos fazer uma atualização sobre a guerra russo-ucraniana e o envolvimento dos Estados Unidos nela. Então, Nikolai, seja bem-vindo de volta. In Edward Prime Ford. Bem, obrigado por dedicar um tempo, porque você, claro, continua acompanhando o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, quero dizer, como a guerra está se desenvolvendo, mas também está tentando avaliar a postura dos Estados Unidos. E você escreveu recentemente um artigo sobre a doutrina Trump, conforme anunciada por J.D. Vance. Talvez possamos começar por aí. Qual é a sua opinião sobre essa declaração? Bem, eu não dei muita importância, porque me pareceu que aquilo não era realmente uma doutrina. Era mais uma justificativa para as decisões que foram tomadas, sem nada de realmente doutrinário nisso. Uma doutrina seria algo que explicasse os propósitos da ação em um contexto mais amplo e nos oferecesse uma visão que pudesse ser aplicada a outras situações, explicando as semelhanças e diferenças que levariam à aplicação de certos tipos de ação. Mais importante ainda, acho que uma doutrina tem uma visão ideal do mundo e, nesse caso, do papel dos Estados Unidos nele. E nada disso fazia parte do que o vice-presidente falou. Em vez disso, o que ele fez foi simplesmente parabenizar seu chefe, o presidente, por um trabalho bem feito. E ele fez isso argumentando que os Estados Unidos haviam agido corretamente no Irã de 3 maneiras. Primeiro, ele disse que o que os Estados Unidos fizeram foi articular um interesse americano claro. Depois tentaram usar, e continuariam tentando usar, o que ele chamou de diplomacia agressiva na busca desses interesses. E por fim, ele disse que não se tratava de se, mas de quando isso falhasse. A diplomacia agressiva, os Estados Unidos estariam dispostos a usar força militar esmagadora para resolver o problema. E vejo grandes problemas em cada uma dessas posições. Então, sobre a primeira, articular um interesse americano claro, essa sempre foi a crítica à política externa americana. Há interesses conflitantes demais. Mas além disso, o que mais obviamente falta nessa formulação é que estamos articulando nossos interesses sem qualquer consideração pelos interesses de outras nações. Em outras palavras, como se estivéssemos sozinhos no mundo. E essa é uma posição tola de se adotar, que sempre levará ao desastre. Se olharmos apenas para nossos próprios interesses, em vez de buscar construir pontes entre nossos interesses e os interesses de outras nações, sempre acabaremos brigando com todos, inclusive com nossos aliados. O exemplo agora é a deterioração das relações dos Estados Unidos, não só com os europeus, mas também até com o Canadá e o México, nossos vizinhos imediatos, e também com os japoneses. Sim, sim. Bem, com todo mundo, na verdade, o que não é surpresa. Então, em segundo lugar, diplomacia agressiva. Bem, eu não acho que ele quis dizer agressão diplomática. Acho que ele quis dizer ser muito assíduo nas relações diplomáticas dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, não é assim que a diplomacia é conduzida. A diplomacia bem-sucedida é sempre resultado de negociação paciente e deliberação.
E a negociação precisa novamente estar sintonizada em ouvir os interesses dos outros e estar disposto a considerá-los, ter um diálogo. E mais uma vez, a ideia de conseguir um resultado político ou diplomático por meio da força, de imposição, de gritos ou de algum tipo de comportamento agressivo. Bem, isso é justamente o oposto da verdadeira diplomacia. E por fim, o uso do poder militar dos Estados Unidos para resolver o problema. Bem, antes de tudo, os realistas clássicos entendem muito bem que problemas políticos, especialmente em política externa, não são resolvidos. Eles são administrados. Eles são administrados por um tempo, porque os atores políticos mudam, as circunstâncias mudam, as alianças políticas oscilam. E como resultado, é preciso abandonar a mentalidade de que se pode resolver um problema e simplesmente deixá-lo para trás. Em vez disso, o que se deve fazer é estar constantemente engajado com todos os seus interlocutores para manter um equilíbrio de interesses. Isso é algo sobre o qual acho que Hans Morgenthau, o pai do realismo, falou muito bem. Ele disse que você não deve, ou não deveria, se for sábio, um líder sábio, você não busca a dominação no mundo, você busca o equilíbrio. E é sempre um jogo de adivinhação. Você mira no equilíbrio e depois corrige. À medida que se aproxima dele, você entende melhor os interesses do outro lado e como precisa equilibrar os interesses deles com os seus. E é um processo constante de refinamento. Como resultado, toda a mentalidade aqui é a errada para alcançar a paz internacional e a estabilidade internacional, que me parece. Então, não fiquei impressionado. So I was not impressed. You put it very diplomatically. It's much more. Você colocou de forma muito diplomática, quero dizer. É muito mais uma noção de dominação do que de diplomacia. E nesse sentido, isso me chama a atenção, porque Donald Trump e toda a sua equipe, incluindo J.D. Vance, se apresentaram aos eleitores dos Estados Unidos como pessoas que querem explicitamente se afastar dessa visão neoconservadora de guerras eternas, ações coercitivas em qualquer lugar e operações de mudança de regime. Mas essa doutrina Trump, e também o que vimos agora, a forma como, é claro, as interações e o bombardeio ao Irã aconteceram, sugere que nada mudou fundamentalmente, nem mesmo na mentalidade da administração, mas que está encontrando novos limites. O Irã mostra novos limites. Quais são suas opiniões sobre isso antes de passarmos para a Rússia? É cedo demais para dizer. Em outras palavras, como vejo a situação agora, há muitas coisas que o governo Trump pode afirmar ter alcançado, mas na verdade não ficará claro qual é a conquista até muitos meses ou anos a partir de agora. É isso que quero dizer quando digo que devemos nos livrar da ideia de que problemas políticos são resolvíveis. Porque se chegarmos à mesa ou iniciarmos uma ação, pensando que uma vez que tomemos essas medidas, inicie problemas e poderemos nos afastar dele, os asilos de isso simplesmente está. That simply will not happen. The problem will persist. O problema vai persistir, o problema vai se agravar, e você pode até conseguir, como governo ou presidente, pode até conseguir enganar o povo fazendo acreditar que resolveu o problema, mas serão seus sucessores que terão que lidar com as consequências. Quantas vezes já vimos isso no passado? É algo tão axiomático em toda a política, incluindo, mas não se limitando à política internacional, que você pensaria que já teríamos aprendido essa lição. Mas é uma característica infeliz da cultura política americana que, primeiro, os americanos são profundamente isolacionistas. E por isolacionistas, quero dizer que têm um desinteresse profundo pelo resto do mundo. Eles simplesmente não se importam com o que o resto do mundo pensa, ou com o que o resto do mundo acha que a América deveria fazer. Portanto, toda a atenção deles e a maneira como veem e interagem com outras nações é através do prisma do discurso político americano atual e de qualquer que seja o assunto do momento.
O tema que está absorvendo a América hoje é o julgamento de Sean Diddy Combs, um rapper. Só isso. Isso tomou conta de toda a arena de notícias. E, em segundo plano, a luta de Trump para aprovar o orçamento e quais compromissos terão que ser feitos nesse orçamento, da versão aprovada no Senado até agora ter que ser conciliada na Câmara. Acho que você tocou em um ponto importante ao dizer que existem limites que foram revelados por isso. Mas gostaria de enfatizar esse ponto em um sentido. Não é um limite novo. É um limite do qual fomos relembrados recentemente. Eu estava pensando, por exemplo, que Trump tinha um prazo para agir militarmente ou de qualquer outra forma no Oriente Médio. E esse prazo era que ele precisava iniciar sua ação antes que a pauta mudasse para o cenário doméstico e voltasse à aprovação do orçamento. Porque isso agora se tornou tão dominante que se ele tivesse que lidar com uma questão de política externa agora, seria irreconciliável. Seria uma distração grande demais para o público americano, e para ele, pessoalmente, ter que fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. O sistema político americano, parafraseando um famoso ditado americano, é aquele em que as pessoas não conseguem andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Elas precisam fazer uma coisa ou outra. E a prioridade ao tomar essas decisões sempre será a agenda doméstica. Portanto, Trump entendeu uma coisa, ou foi aconselhado a fazer uma coisa. Se você vai fazer algo, certifique-se de fazer rapidamente. Certifique-se de causar grande impacto. Saia para que você possa receber os elogios por ter feito algo, seja lá o que for, realizado, tomado uma ação decisiva, e então siga diretamente desse aumento na percepção popular para sua próxima disputa doméstica, agora sobre o orçamento, que é tão decisivo para você e do qual você não pode se distrair. As consequências, no entanto, do que você fez, nós não precisamos lidar. Podemos ignorá-las completamente no futuro próximo, talvez até por meses. Aliás, acho que a guerra na Ucrânia está praticamente na mesma categoria agora, assim como toda outra crise internacional atual ou potencial. Quero dizer, do jeito que as coisas estão indo no momento, tudo indica que agora que a guerra na Ucrânia está mais ou menos perdida pelo menos para o lado da OTAN, pelo menos está absolutamente claro que o resultado não é nada. Nada sequer remotamente próximo do que o lado da OTAN imaginava que seria. E os Estados Unidos estão perdendo o interesse. O Irã meio que se tornou a próxima questão, a próxima guerra para envolver os Estados Unidos. Mas do jeito que você está colocando, pode até ser um indicativo de que os Estados Unidos realmente querem focar mais em suas próprias questões internas. Mas como você vê isso? Então vamos falar sobre a Ucrânia, onde você acha que a situação está, e como isso se relaciona com o Irã e o solipsismo dos Estados Unidos. Sim, egocentrismo. Acho que o Ocidente tinha uma esperança de que a Rússia fosse derrotada. A estratégia inicial era a derrota estratégica, como disse o ex-secretário de Defesa dos Estados Austin, da Rússia. Esse era o objetivo. Desde então, no entanto, o governo dos Estados Unidos, ou seja, o governo Biden, e a maioria de seus principais conselheiros, ou pelo menos aqueles que têm a atenção do presidente atualmente, chegaram à conclusão essencial de que a Ucrânia não pode vencer. Dizer que a Ucrânia não pode vencer não é a mesma coisa, porém, que dizer que a Rússia venceu. Existe uma diferença entre essas duas coisas. E em algum lugar nesse meio termo, o governo dos Estados Unidos atualmente tem interesse em garantir que o resultado final, seja ele qual for, se aproxime mais de a Ucrânia não ter perdido tanto do que de a Rússia ter vencido claramente. Então eles precisam levar isso adiante, ou gostariam de poder levar isso adiante, de uma forma que consigam salvar ao máximo a reputação do Ocidente. Não que os Estados Unidos estejam tão preocupados assim com a reputação da Europa ou de qualquer líder europeu em particular.
A questão, porém, é que a OTAN continua sendo parte da estrutura de alianças dos Estados Unidos. E os Estados Unidos podem usar a OTAN para uma variedade de manobras potencialmente defensivas, mas também expedicionárias, quando necessário, ao redor do mundo. Toda essa conversa no último ano sobre expandir a OTAN para a Ásia, para a América Latina, para configurações semelhantes à OTAN, tem esse objetivo. Isso não vai funcionar se a OTAN for vista como tendo fracassado nesse teste crucial. Portanto, é muito importante para este e qualquer governo americano evitar que a OTAN seja vista como tendo fracassado. Isso se torna cada vez mais difícil à medida que a guerra continua, e é por isso que acredito que esse é o principal motivo pelo qual o governo Trump gostaria que essa guerra terminasse, porque eles conseguem ver que o desfecho final, como Putin repetidamente afirmou, será ainda pior para a Ucrânia. Os líderes europeus parecem estar em negação quanto a isso. Eles simplesmente se recusam a aceitar essa realidade. É uma situação muito interessante e bizarra, porque, por um lado, eles rejeitaram isso como propaganda russa, quando Putin argumentava que quanto mais se adia negociações que poderiam pôr fim ao conflito, apoiando militarmente a Ucrânia e ativamente impedindo ou desencorajando-a de negociar um cessar-fogo, como tem sido o caso nos últimos 3 anos, então o resultado será apenas pior. The result will only be worse. Now, however, the main Agora, no entanto, o principal defensor do que antes era chamado de propaganda russa é Donald Trump. E como resultado, há uma espécie de esquizofrenia, uma duplicidade tão óbvia. Quando os líderes da OTAN se reúnem, eles se contradizem de forma consistente em um período muito curto de tempo. E como resultado, essas contradições se tornam evidentes. O resultado mais bizarro disso, e eu não sou psicólogo o suficiente, mas tenho certeza de que existem muitas patologias psicológicas, e provavelmente um nome específico para esse tipo de síndrome, é quando você odeia o que alguém está fazendo, mas sente tanta devoção por essa pessoa que ela se torna quase como um pai para você. E é só assim que consigo explicar o comentário de Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, Rutte, sobre Trump ser nosso papai, sabe, nos dizendo como crianças, como devemos nos comportar. Isso é novamente a antítese ou o oposto da visão de Gaulle sobre a OTAN e do papel dos estados individuais da aliança. Ou, francamente, do papel que até mesmo os fundadores, de Gasperi, Adenauer, Schuman, tinham. Eles tinham mais autoestima e respeito por seus próprios países do que, pelo que posso perceber, qualquer líder europeu atual. Bem, a maioria dos líderes europeus. Obviamente há dissidentes dispostos a ir contra a maré, mas esse certamente não é o consenso na Europa Ocidental. Você está absolutamente certo. E, sabe, o comentário do Rutte é ainda um pouco mais insultuoso, porque ele quis colocar os outros, como o Irã e Israel, no papel de crianças, sem perceber que ele mesmo acabou se colocando no mesmo grupo. Se ele fala sobre isso, está sentado ao lado dele. Quero dizer, fica a dúvida de até onde isso vai. E claro, ele faz isso para ficar bem com Trump, porque os europeus, neste momento, estão realmente assustados. Muito, muito assustados de perder o seu papai. Muita coisa freudiana, você sabe, freudiana, acontecendo aqui. Você deveria entrevistar um psicólogo freudiano sobre isso e ter uma discussão fascinante sobre o que isso revela. Mas há tantas outras coisas agora também influenciando isso. Por exemplo, os europeus insistindo que a Rússia violou o direito internacional como nunca antes, desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto ao mesmo tempo dizem que as ações dos Estados Unidos no Irã, esse ataque não provocado, o bombardeio e a violação do TNP, e assim por diante, são absolutamente totalmente aceitáveis. Como você vê isso influenciando todo o desenvolvimento da política mundial? Quero dizer, pelo menos até agora, os Estados Unidos e a Europa tentavam fingir que seguiam a ordem baseada em regras, mas até isso, eles já deixaram de lado.
the rules-based order, but they even gave up that one by now. What did Voltaire say? People who can convince O que Voltaire disse? Pessoas que conseguem te convencer de absurdos podem te fazer cometer atrocidades. Vivemos em um mundo absurdo, onde pessoas sérias, pessoas que elegemos para nos liderar, esperamos que de forma cuidadosa e reflexiva, as pessoas que você sabe, o povo comum, incluindo você e eu, olhamos para elas e pensamos, eu não sei, mas presumo que estejam bem informadas e que deveriam saber. Então, quando dizem que é assim ou assado, ou que a Rússia vai atacar em 5 anos, achamos que provavelmente tem alguma informação que nós não temos. Então devemos confiar nelas. Não confie nelas. Não há nada por trás disso. Absolutamente nada. nothing behind that. Absolutely nothing. And some of this should be. E parte disso já deveria ser bastante evidente agora apenas pelos constantes volteios dos próprios líderes, que dizem uma coisa e depois, algumas semanas depois, dizem exatamente o oposto. Mas posso acrescentar a isso minha própria experiência trabalhando no governo e vendo e discutindo materiais confidenciais. Não há nada de revelador nesses materiais. São todos apenas diferentes graus de especulação, baseados em fontes não públicas, em contraste com o tipo de especulação que você e eu fazemos agora, com base em fontes públicas. Mas, de qualquer forma, tudo é especulação, e você ainda precisa olhar para essa informação, seja qual for a fonte, e fazer seu próprio julgamento de valor sobre ela. Então não há certeza envolvida em nenhuma dessas previsões, em nenhuma avaliação de inteligência. E quando você lê as letras miúdas dessas avaliações de inteligência da CIA, do MI6 ou do BND na Alemanha, todos se isentam de responsabilidade quando você lê os detalhes. Eles sempre dizem, isso é apenas uma estimativa. Não estamos fazendo previsões 100% seguras. Estamos apenas estimando as probabilidades. E assim, quando acontece exatamente o oposto do que eles achavam que iria acontecer, bem, foi apenas o jeito que as coisas aconteceram naquele momento específico. Quem poderia saber? Sim, mas esse é um dos motivos pelos quais você quer ter líderes racionais e pessoas racionais em toda a estrutura do governo. Minha percepção é que estamos atualmente em um ponto alto de irracionalidade nos Estados Unidos e na Europa. Decisões estão sendo tomadas com base em motivos que têm pouco ou nada a ver com as razões apresentadas. E até mesmo, às vezes, contra aquilo que com argumentos muito bons pode ser considerado o interesse nacional. Vamos pegar o exemplo da Alemanha e o fato de que eles simplesmente deixaram o gasoduto ser explodido. Simplesmente deixaram para lá. E simplesmente permitiram que os Estados Unidos ameaçassem isso. E assim por diante. Quero dizer, há tantas dessas coisas que ameaçam interesses nacionais realmente centrais, que começo a acreditar que estamos vivendo um momento irracional na Europa e na América do Norte. Como já vimos antes, vimos, por exemplo, como líderes russos durante o Expurgo Vermelho, e assim por diante, foram contra o próprio povo. Vimos isso na China, com várias decisões que levaram à morte de milhões de pessoas dentro da China e destruíram a própria cultura deles. Existem esses momentos irracionais nos sistemas. Você também acha que estamos passando por um desses momentos? Ou somos apenas a última iteração de algo que sempre aconteceu, mas que simplesmente não percebíamos antes? Acho que é possível fazer argumentos perversos baseando-se em pressupostos racionais. Em outras palavras, a racionalidade é simplesmente uma concatenação de ideias que se encaixam logicamente em uma sequência. Mas pode ser a sequência errada, ou pode ser uma sequência incompleta. Não é a racionalidade ou irracionalidade das afirmações feitas que considero mais preocupante. Isso não é, ao meu ver, o mais preocupante. O que me preocupa é a falta de cautela, falta de perspectiva, falta de conhecimento e compreensão, falta de contexto cultural e histórico, que mostrariam que as coisas que estão sendo ditas agora, embora soem lógicas, são insanas ou levarão a um resultado devastador. Uma pessoa que tem uma visão interessante sobre isso é Emmanuel Todd.
is Immanuel Todd. And he looks at it from E ele encara isso de uma perspectiva um tanto religiosa, ou se apoia no contexto religioso. Ele diz que estamos entrando em uma fase de niilismo, a perda da fé em qualquer coisa. Ele afirma que isso começa com a perda da fé na religião e continua a partir daí, porque a religião, qualquer religião, é a base de uma estrutura moral. Então, uma vez que você mina isso, você basicamente mina muitas das suposições morais. E isso, por sua vez, enfraquece muitas instituições sociais e políticas, que já são indiretamente baseadas na religião, e mais diretamente baseadas em um conjunto de pressupostos morais que se presume serem compartilhados por todos nós. E deixamos de compartilhá-los. it is assumed that we all share, and we stop sharing them. Well, why should we behave in any particular way? Por que deveríamos nos comportar de determinada maneira? É aí que a irracionalidade entra, porque começamos a agir de formas que são racionais apenas para nós mesmos, mas irracionais para os outros. Portanto, o contexto mais amplo que precisamos recuperar é um senso de racionalidade comum. E isso se baseia no diálogo e em uma cultura mútua. Em outras palavras, eu preciso olhar para você como alguém que vale a pena conversar, querer te entender e fazer propostas baseadas na minha racionalidade limitada para você, que então, com sua racionalidade limitada, tenta se engajar para que possamos juntos chegar a um quadro comum de entendimento racional. Mas a razão para isso é porque nos vemos como humanos e queremos coexistir. And we want to coexist. We do not want to eradicate each other. We do not... Nós não queremos erradicar uns aos outros. Mesmo que eu discorde dos seus valores, vejo valor no fato de você ter valores. Eu só não os entendo. Então, deixe-me tentar entendê-los. E espero que você faça o mesmo por mim. Assim, teremos um contexto para interação, negociação, diálogo, diplomacia. Mas na ausência de qualquer desejo de entender o outro lado, se estivermos apenas buscando hegemonia, domínio, diplomacia agressiva, mero snowboarder militar para resolver problemas, nada disso entra em cena. E temos uma racionalidade, mas ela existe apenas aqui dentro. Só em nossas próprias cabeças é que somos racionais. O exemplo clássico é o do direito, por exemplo. A América diz, bem, somos uma nação de leis e respeitamos e defendemos o direito internacional. E você pergunta, bem, qual é a base para a decisão de, digamos, violar o direito internacional no caso do Iraque, no caso do Irã ou em outras áreas? Bem, fizemos nossa própria avaliação jurídica. Todos os grandes advogados do Departamento Jurídico, do Departamento de Estado, concluíram que isso é perfeitamente legal. Fim de papo. Nós nos convencemos, com base em nosso próprio raciocínio jurídico, de que está tudo certo. Portanto, não temos necessidade de recorrer a nenhum outro tribunal internacional ou de dialogar com qualquer outra perspectiva. Isso é, claro, um absurdo. Simplesmente um absurdo. This is, of course, nonsense, just nonsense. Sim, mas isso volta ao que você disse antes. É o recuo para dentro de si mesmo, para se importar apenas com a própria lógica, o próprio raciocínio, certo? E nesse sentido, isso também explica porque muitas pessoas em outras esferas de países, ou na mídia, não têm outra opção a não ser atribuir irracionalidade a Vladimir Putin, porque são literalmente incapazes de entender o que motiva suas ações. Portanto, ele deve ser louco, especialmente no início da guerra. Isso foi muito mencionado. Então agora vivemos em mundos onde, especialmente no Ocidente, as pessoas estão tão focadas e centradas em si mesmas que perderam a capacidade de entender como outros parceiros realmente pensam. Outro aspecto disso é que algumas pessoas realmente entendem o quanto somos egocêntricos e podem até valorizar isso. Quero dizer, toda a noção de uma ordem baseada em regras, que corretamente entendida, é baseada em padrões ocidentais, apenas padrões ocidentais, e então estendida do Ocidente para fora, sem envolver os padrões de qualquer outra cultura, mas literalmente a imposição dos padrões ocidentais. Como chegamos ao ponto em que esse tipo de abordagem, é considerado um negócio normal? Presumimos Hamad Nauru Mossmods, e teve essa série esportes tem que ser do Stang Pois.
when their own actions may be driven by other considerations. We're not talking about any specific case here. Não estamos falando de nenhum caso específico aqui, então isso pode variar de caso para caso. Mas devemos, no mínimo, estar abertos à possibilidade de que se as ações dos nossos líderes se baseiam em uma cultura e pressupostos limitados ao Ocidente, então os líderes de outras nações têm seu próprio conjunto de pressupostos culturais, e que seria literalmente impossível engajar em uma discussão séria com eles sem superar essa diferença, sem ao menos tentar entender quais são os valores subjacentes e as bases culturais. Values and cultural foundations are. One of the reasons that Uma das razões pelas quais o mundo multipolar é tão atraente para muitos outros países, em contraste com a atual ordem hegemônica baseada em regras que o Ocidente tem mantido nas últimas décadas, se não por mais tempo, é que ele parte de uma afirmação de igualdade de valores e de igualdade cultural. Portanto, a multipolaridade não é o que estamos. Ela é o benefício que resulta do reconhecimento e do respeito concedidos a outras culturas ao se reconhecer sua diversidade. Quando as culturas se respeitam, o resultado natural disso é a multipolaridade. Quando as culturas não se respeitam, temos um mundo hegemônico e unipolar, que precisa ser imposto pela força. Com certeza. Essa é uma maneira excelente de resumir a questão. E isso implica tanta fraqueza, sabe, como se não fosse possível. A forma como a Europa, ambos os lados, pensam sobre como lidar com o Irã, ignora completamente o fato de que o Irã e o Ayatollah Khomeini têm uma fátua contra armas nucleares, e que você poderia usar essa fátua, que você poderia usar abordagens islâmicas ao direito internacional, que são diferentes, mas existem. E obviamente elas têm muito peso. Nunca, jamais passou pela cabeça de ninguém que se poderia tentar trabalhar esse aspecto. Em vez disso, a única abordagem é: vamos garantir que nossa visão de como o TNP deve ser implementado seja enfiada goela abaixo deles. Isso é lamentável. É realmente uma grande pena. Outra maneira de expressar a mesma ideia, voltando à doutrina Vance ou à doutrina Trump, é que a multipolaridade tem o potencial, ao meu ver, de se tornar uma doutrina real, de propor uma visão estruturada do mundo que ofereceria um mecanismo para a interação. Os mesmos problemas surgiriam, só que eles seriam tratados não por meio de um único conjunto de instituições ou de uma única forma, mas, dependendo das circunstâncias, por uma variedade de atores. Talvez mais, talvez menos, em um contexto regional, talvez em um contexto mais amplo. Tudo deve ser tendo fluido nessa altura. Mas ainda assim, a própria estrutura internacional é baseada no princípio do respeito. E enquanto esse respeito estiver em seu núcleo, ela possui um tema orientador. Assim como em tempos passados, quando era mais respeitada, a democracia ofereceu esse tema para a OTAN em seus primeiros anos. Mas, infelizmente, a democracia se tornou essencialmente colonialismo cultural no Ocidente. Então eu ia contrastar essa visão de uma doutrina com o America First, que não é doutrina, é autoabsorção. É só isso, autocongratulação. Self-congratulation. Sim, e a dominação, a necessidade de dominação. Mas sabe, nesse sentido eu tinha essa pergunta em mente, e você acabou de respondê-la de uma forma brilhante. Como a multipolaridade no século XXI difere do que muita gente compara, que é o sistema de concerto do século XIX, certo? Então, na sua definição, a diferença é que o concerto era um equilíbrio puramente ocidental, centrado na cultura ocidental, de forças militares, de diferentes sistemas, que todos concordavam em controlar o planeta inteiro por quaisquer meios. Enquanto agora, estaríamos entrando numa multipolaridade, que é de fato um equilíbrio civilizacional de diferentes sistemas de valores. É mais ou menos assim que você vê. I think
Acredito que os tratados e as constantes negociações que caracterizaram o Concerto da Europa no século XIX foram bem-sucedidos, relativamente bem-sucedidos, na própria Europa, mas fracassaram quando esse sistema se expandiu para um sistema imperial. Ele começou a se desgastar nas colônias e levou a conflitos ali tão palpáveis que acabaram se espalhando para a própria Europa. E ficou claro que à medida que o mundo não podia ser isolado, em um mundo no qual as periferias já não podiam mais ser isoladas da Europa propriamente dita, o concerto das potências europeias não poderia sobreviver. The concert of European powers couldn't survive because there was no presumption. Não pôde sobreviver porque não havia presunção de igualdade entre as potências europeias e suas colônias em termos de direitos fundamentais e de sua dignidade para serem consideradas potências autônomas e soberanas. Esse é o desafio da multipolaridade, transformar tal sistema em um sistema global e desenvolver o que teria que ser algum tipo de arquitetura e estrutura para lidar com os problemas. É muito esperado por dizer se esse esforço ter sucesso ou não. To fixar into me thinking e things também bring the vez. Isso hoje em dia se permite nisso como braid everything smaloneds. Thinking of this pattern toward multipolarity. Perhaps we should think about it as beginning in the Talvez devêssemos pensar nisso como algo que começou com o Concerto da Europa, depois passou pela Liga das Nações, sem sucesso, e então avançou novamente nessa mesma direção com as Nações Unidas, o que Richard Soper chamou de sistema de carta. Um pouco melhor, mas agora novamente se desgastando. Haverá uma versão melhor desse desejo, desse quadro multipolar, desse quadro multicultural de muitas culturas interagindo e respeitando umas às outras? Acho que sim, mas a gente não pode imaginar isso agora. Talvez a iniciativa que você está começando com a Compass, talvez possamos pensar ao preço. the initiative that you are starting with Compass. Maybe we can think about that. Thank you. We'll see. I mean, Obrigado. Bem, vamos ver. Quero dizer, se não conseguimos imaginar, é difícil ver como isso pode acontecer. Por outro lado, ninguém jamais imaginou os seres humanos, e mesmo assim eles surgiram. Quero dizer, desculpe a todos que são religiosos, mas... Bem, nós... We can see a pattern of development. Podemos observar um padrão de desenvolvimento e vemos as falhas, e nós, mais ou menos, acredito, podemos chegar a um consenso como estudiosos sobre quais foram essas falhas. Isso já nos dá peças suficientes do quebra-cabeça para começarmos a olhar para os problemas do futuro e perguntar, afinal, qual foi o problema? Não havia nações suficientes envolvidas de forma séria e com participação real no sistema. Em segundo lugar, era eurocêntrico demais. Sim, isso é um problema. Existem muitas nações tentando enfrentar essas questões para, entre aspas, democratizar o sistema da ONU. A questão fundamental é, neste momento, provavelmente, ou num futuro próximo, se devemos falar em revitalizar o sistema das Nações Unidas ou se algo precisa ser feito para sucedê-lo, para substituí-lo por algo melhor. E eu não sei qual é a melhor resposta para isso. Quer dizer, a questão é que temos tantas coisas que, apesar das guerras, na verdade concordamos que estão bem. Quero dizer, ninguém jamais, durante a guerra russo-ucraniana, ou agora no conflito Israel-Irã et al-Samam, sugeriu sair das Nações Unidas. Ninguém. Ou seja, a ONU é meio que universalmente criticada, mas também universalmente aceita. Ninguém jamais diz, quero derrubar ativamente o direito internacional. Todos afirmam que o direito internacional está do seu lado, mas ninguém diz quero acabar com ele. Ninguém realmente diz que quer acabar com os direitos humanos. Todos dizem que são bons, mas aí vem outra coisa. Então há esses indícios de como esse planeta de 8 bilhões de pessoas gostaria de seguir em frente. Exatamente que tipo de arquitetura funcionaria. E me parece que nesse contexto, o BRICS é muito, muito importante, claro. E a Sra. Kneissl, ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, esteve recentemente no canal do Glenn Gysin e disse que o BRICS precisa de mais centralização, precisa de uma secretaria, precisa de mais formalização. E eu tenho essa sensação dentro de mim que me diz que não, esse não é o caminho. Porque essa formalização,
criar uma instituição, criar uma pirâmide de cima para baixo e assim por diante, esse é um jeito tipicamente europeu de estruturar as coisas, em vez de estruturá-las de forma indireta. Instead of structuring it indirectly. There are Existem maneiras subsidiárias de tomar decisões, em vez de maneiras hierárquicas. Existem formas de organizar a política com mais ou menos responsabilidade local. Portanto, federalismo, confederalismo e todos esses conceitos precisam ser discutidos. Se vamos ter um sistema internacional que force nações que estejam se comportando mal, ou melhor, não vamos dizer se comportando mal, talvez essa não seja a palavra certa. Eu gosto da palavra pecado, mas pecado como amartia, ou seja, errar o alvo. Em outras palavras, ostracismo. Você nunca deve ostracizar o pecador. Você deve dizer, deixe-me explicar por que achamos que você está certo ou não fazendo a coisa certa. Mas ao mesmo tempo em que explico por que nós, o consenso internacional, não achamos que você está fazendo a coisa certa, também estou ouvindo você e sua explicação para chegarmos a um acordo. Porque, como diz a Bíblia, Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta ao bem, à luz. Mas, novamente, você não pode converter ninguém a nada, se não o respeitar, se não o ouvir, se não quiser dialogar com ele e entender seu ponto de vista. Portanto, isso sempre será essencial para qualquer forma de diplomacia. E acredito que há potencial para fazermos melhor do que fizemos em algum tipo de estrutura alternativa, ou talvez para revigorar o princípio do respeito mútuo dentro das Nações Unidas, embora isso seja um pouco mais difícil de imaginar. É difícil imaginar as Nações Unidas justamente porque, institucionalmente e em termos de dinâmica de poder, agora estão presas em uma situação muito desagradável. Quero dizer, existe um conceito para isso, quando você está preso em uma posição e poderia ir muito mais longe, mas está encalhado aqui. Enfim, círculo vicioso, círculo vicioso. Talvez uma última coisa antes de encerrarmos. Qual é a sua opinião sobre Ucrânia e Rússia diretamente? Você acha que estamos nos aproximando do fim da fase de combates do conflito? O que você quer dizer com próximo? What do you mean by near? Tuking Snand em Brawl. Dentro de um ano. Quero dizer, estamos vendo como a Rússia está ganhando cada vez mais terreno e se aproximando do Dnieper, além de também estar chegando, você sabe, a superioridade aérea completa e assim por diante. Então, estamos chegando a um ponto em que a Rússia precisa tomar uma decisão. Vamos ficar no leste ou vamos para o oeste? E eu tenho dificuldade em vê-los realmente tomando a decisão de ir, sabe, até a Galícia. Porque isso parece uma proposta suicida. Mas, quero dizer, como você vê isso? Dentro de um ano, se as tendências atuais continuarem, imagino que outras nações, outros apoiadores da Ucrânia, seguirão o caminho dos Estados Unidos. Eles simplesmente dirão, reconhecemos que Trump estava certo e agora enxergamos a verdade. E por vários motivos, tanto internos quanto externos, dirão, está claro agora que não há uma proposta de vitória para a Ucrânia e devemos incentivar negociações, incentivar a Ucrânia a aceitar negociações. Mas nada vai acontecer, exceto primeiro um avanço militar decisivo, presumivelmente pela Rússia, que ameace o coração do país, o que hoje é o coração da Ucrânia, a região central, Dnipro, Kiev, e ultrapasse o Dnipro. Isso seria um grande golpe psicológico. That would be a great psychological blow. And assuming that Russia E supondo que a Rússia mantenha seu ímpeto, mantenha sua capacidade de produzir armas e mão de obra no ritmo que tem feito até agora, e a Ucrânia não consiga, então deveria ser óbvio, em algum momento, até mesmo os nacionalistas mais fervorosos na Ucrânia vão perceber que a sobrevivência do Estado exige um acordo negociado. Isso está faltando agora. A mitologia entre a elite ucraniana que quer continuar lutando é que eles podem criar uma situação tão desastrosa para a Rússia, ou para eles mesmos, que forçará os Estados Unidos a se envolverem diretamente e atacar a Rússia. Essa sempre foi a esperança.
mas agora é a última carta que eles podem jogar. Então, assumindo que Trump esteja realmente disposto a desistir da Ucrânia, a deixá-la de lado, me parece que a probabilidade de outras potências europeias, atualmente no campo da Ucrânia, também acabarem desistindo da Ucrânia, é alta no próximo ano. Provavelmente, bem, e o momento lógico para isso é quando novas eleições acontecerem. Porque todos os partidos de oposição às elites políticas atuais, se eles novamente forem autorizados a participar das eleições, a oposição na Europa Ocidental, então se eles se saírem bem, como as pesquisas indicam que irão, teremos uma situação política completamente diferente, com pessoas que não têm nenhuma obrigação com a Ucrânia, nenhum compromisso político e que já declararam que não querem continuar essa luta e querem buscar a paz. Então acho que a discussão precisa mudar de somos a favor da vitória ucraniana e da derrota da Rússia para a vitória ucraniana é impossível. A derrota da Rússia é impossível. Estamos aqui para quê? Para a paz. E essa é, claro, a posição que acredito foi muito corretamente defendida por Viktor Orbán e provavelmente também por Robert Fico e Vučić. Existe um terceiro caminho, e esse terceiro caminho não é de repente adotar a neutralidade, mas sim reconhecer que essas políticas alternativas já não são mais viáveis. No entanto, existe uma política viável e valiosa, que é promover a paz. Promover a paz, porém, significa fundamentalmente pressionar a liderança política ucraniana a adotar uma posição de negociação, aceitar coisas que ela não quer aceitar. E isso provavelmente não acontecerá. Estou especulando aqui, obviamente. Provavelmente não pode acontecer com Zelensky à frente. Zelensky precisa de alguma forma ser afastado para que haja um grupo de interlocutores que não estejam sobrecarregados pelo legado da guerra e possam buscar novas políticas. Acho que esse é o desfecho mais provável. A questão provavelmente é se os europeus e os norte-americanos vão fingir que a nova liderança tem o apoio deles, se vão apoiá-la, ou se vão fingir que isso é, sabe, tirar o Sr. Zelensky, fazer com que ele forme um governo no exílio para salvar as aparências, e então dizer que qualquer novo regime que surgir é ilegítimo e assim por diante, e que são colaboradores da Rússia para salvar as aparências. Ou se a mudança política na Europa será tão grande que eles realmente dirão não, esse é o caminho a seguir. Provavelmente vai ser a primeira opção, porque, não sei, não consigo ver como a liderança atual. Provavelmente será uma combinação de ambos. Porque uma vez que os ventos políticos mudam, muitas coisas se tornam possíveis, e há uma agenda política positiva a ser seguida, que é a agenda da paz. No entanto, há considerações morais e um certo senso de obrigação com nossos aliados na Ucrânia, Zelensky e outros altos funcionários. Bem, o que aconteceu no passado em situações desse tipo? Eles são evacuados e recebem sinecúrias, pois são discretamente esquecidos no Ocidente. E então eles, você sabe, existe o cenário do Shah, o cenário da família real do Afeganistão e uma infinidade de cenários semelhantes. Sim. Tudo bem. Só mais um na lista. Quem quiser te encontrar deve acessar sua página inicial e também seu Substack. Existe outro lugar onde possam te acompanhar? Não há Substack, totalmente ao site, Stinet. Certo, vou colocar o link na descrição. Nicolai Petro, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.